domingo de Páscoa a cada um de nós. Hoje é um dia muito especial para todos os cristãos, pois hoje nós celebramos a vida de nosso Senhor, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a provação, sobre o sofrimento, esse que nos deu o perdão dos nossos pecados. Saúdo a cada um de vocês com o versículo lema para esse dia que diz: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos juntos com alegria louvar o nosso Deus. Oremos confessando nossos pecados. Deus, Criador do céu e da terra, o mundo que criaste está sob ameaças constantes, que crescem dia após dia. Perdão, Deus, pelas vezes em que paramos diante do nosso próximo somente quando ele está sendo velado. Perdão, Deus, pelas vezes em que não nos posicionamos contra práticas, costumes e tradições que dificultam a vida para a maior parte da população em nosso país. Perdão, Deus, pelas vezes em que celebramos a Páscoa, mas não nos comprometemos com os ensinamentos e verdades que o Teu Filho nos transmitiu. Perdão, Senhor, perdão. Deus da vida, que tiraste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, Teu Filho, e que esperas que divulguemos isto pelo mundo com nossas palavras e ações. Concede fé e ilumina nosso entendimento que busca provas, fazendo com que olhemos para além do túmulo vazio, a fim de que nossos ouvidos e nosso coração percebam o que nossos olhos não podem ver e nossas mãos não podem tocar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo, hoje e sempre. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o universo se iluminou.
de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 ao 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito, e elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Na Sexta-feira Santa, nós lembramos a crucificação e a morte de Cristo. Parecia que tudo havia acabado. Parecia que Jesus havia sido calado. Parecia que não havia mais esperança. Acabou-se. As autoridades tiveram seu poder. A voz das trevas venceu. O Filho de Deus, de fato, está morto. Porém, quando parece que tudo está acabado, Deus é maravilhoso e Deus nos surpreende com uma boa e bela notícia. Hoje, domingo de Páscoa, nós queremos continuar aquele texto que nós paramos lá na Sexta-feira Santa, quando as mulheres estavam se preparando para ir ao túmulo prestar a sua última homenagem a Jesus. Aquelas mulheres que acompanharam Jesus de longe quando ele foi crucificado, presenciaram a sua morte, presenciaram também quando José lhe pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo num túmulo. Essas mulheres viram Jesus sendo colocado no túmulo, viram também a grande pedra que foi rolada na porta, uma pedra tão grande que precisariam de muitos homens para retirá-la do lugar. Tanto é que no domingo bem cedinho, ao nascer do sol, elas vão em direção ao túmulo e a preocupação delas é quem é que irá tirar aquela grande pedra.
como é que nós vamos conseguir girar aquela pedra? E aquelas mulheres então tomam um susto. Logo no domingo de manhã elas tomam um susto. A pedra não está mais na porta do túmulo. Pois é, essas mulheres se preocuparam no caminho como iriam tirar aquela pedra. E chegando lá, não havia mais pedra no caminho. O túmulo estava aberto. Não bastava isso, elas entram no túmulo e lá tem um homem vestido de branco e elas ficam assustadas, um segundo susto logo no domingo de manhã. E aí este homem, ele diz para essas mulheres: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora, vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Essas mulheres encontram o anjo do Senhor, que então passa esse recado a elas. Elas têm a missão de anunciar aos discípulos que Jesus não está morto. Jesus não permanece mais morto, ele está vivo. Páscoa, grande notícia, o dia maravilhoso para aquelas mulheres que foram ao túmulo, prestaram a última homenagem ao Jesus morto. Mas Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. Jesus foi ressuscitado. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, porque o nosso Cristo não está morto. O nosso Senhor, ele está vivo e ele manda anunciar a sua ressurreição. No versículo 8 fala que essas mulheres saíram tremendo e apavoradas. Bom, é normal, né? Numa situação dessa, ficar assustado, apavorado, é uma coisa que elas não estavam esperando. Elas ficaram com muito medo. E aqui diz que elas não contaram nada a ninguém. Só que se nós olharmos os outros evangelhos, nós vamos ver que elas ficaram um período de tempo silenciadas, caladas, né? Sabe aquela coisa, quando você toma um susto, você não consegue reagir, o teu sangue fica agitado. E de repente elas se acalmam e elas vão até os discípulos e elas contam para eles sobre a ressurreição de Jesus. 2 discípulos até ficam com dúvidas, né? Acham estranho isso, não pode ser, devem ter errado de túmulo. E eles vão lá e verificam que Jesus realmente foi ressuscitado. Uma vez eu estava explicando sobre a Páscoa para os meus confirmandos. E eles vieram com uma pergunta que eu fiquei muito feliz. Eu amo quando os meus confirmandos fazem perguntas, interagem, não só os confirmandos, mas também as pessoas da comunidade, demais pessoas que têm dúvidas e vêm perguntar. A pergunta deles foi o seguinte: por que existe Páscoa no Antigo Testamento se Páscoa é a ressurreição de Jesus? Uma vez, para facilitar para eles, eu expliquei que quando nós fôssemos falar de Jesus, nós iríamos abrir o Novo Testamento, porque é lá que fala sobre o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. E para eles, Páscoa é a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Mas no Antigo Testamento, eles encontraram Páscoa também. Então eles queriam saber por que existia Páscoa lá no Antigo Testamento, se Jesus não havia nascido lá, se Jesus não havia sido crucificado, porque o povo, aquele povo, celebravam Páscoa. E porque Jesus, antes de ser crucificado, ele também celebrou a Páscoa. Eu lanço essa pergunta para você hoje. Você sabe por quê? Você sabe por que o povo antigo celebrava a Páscoa? Que Páscoa era essa? Que Páscoa é a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos? Se um dos meus confirmandos fizesse essa pergunta para você, você saberia responder? Ou se um dos seus filhos, sobrinhos, estivesse no ensino confirmatório, estivesse com vergonha de perguntar, alguns preferem perguntar em casa.
Aí ele chega em casa e te pergunta: por que existe Páscoa no Antigo Testamento? Por que Jesus celebrou Páscoa se ele ainda não havia ressuscitado? O que você responderia para eles? Por isso que é muito importante nós lermos a nossa Bíblia e conhecer as histórias, conhecer os fatos, para que a gente saiba também o significado de cada coisa. Vamos entender a Páscoa do Antigo Testamento. Houve um tempo em que Israel ficou escravo do Egito. Eles ficaram escravos por 430 anos. Ser escravos era fazer aquilo que os seus senhores pedem. Os israelitas não tinham autonomia, eles trabalhavam duros, eles eram tratados com crueldade, seus filhos foram mortos, foram ameaçados de morte. Esse povo então clamou ao Senhor, pediu socorro, pediu ajuda. Está vendo como é importante clamar ao Senhor, pedir ajuda de Deus, conversar com Deus? E a palavra diz que o clamor daquele povo chegou aos ouvidos de Deus, chegou aos céus. Deus diz: o clamor deste povo chegou até mim. E aí ele chama Moisés para que Moisés liberte este povo. Moisés foi usado como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. E essa libertação mostrou o grande poder de Deus, onde Deus enviou as 10 pragas, onde Deus abriu o mar vermelho. Deus libertou esse povo com mão poderosa, porque o nosso Deus tudo pode. O nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nele nós podemos confiar. Sim, em Deus nós podemos confiar. Nesse dia, Deus instituiu então a festa da Páscoa. Páscoa é libertação do povo de Israel, onde o povo de Israel foi livre da escravidão. E agora eles caminham em liberdade para a terra prometida. Essa é a Páscoa judaica. Jesus, junto com os discípulos, eles celebraram a Páscoa judaica. Porém, nesse dia, Jesus deu um novo significado para a Páscoa. Nessa festa da Páscoa judaica é matado um cordeirinho, ele é matado e onde as pessoas se alimentam desse cordeirinho. Agora, Jesus ele pega o pão e ele diz que este pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. A Páscoa agora tem um novo significado, libertação do seu povo, da escravidão, mas da escravidão do pecado. O povo que caminha em direção à terra prometida, o povo que caminha em direção à casa do Pai. Páscoa é vida, Páscoa é liberdade. É Jesus que nos traz a liberdade, é Jesus que nos faz sermos amigos de Deus novamente, é Jesus que nos faz ter acesso ao Pai. Glória a Deus. Que nesse dia você possa celebrar a Páscoa com a tua família, lembrando o significado real da Páscoa. Mas Páscoa, ela não é para ser celebrada somente numa data do calendário. Ela é para ser celebrada sempre. Sempre quando um pecador se arrepende e volta para Jesus, é Páscoa, porque é a libertação da escravidão do pecado. Desejo a você e a sua família um abençoado tempo pascal, um abençoado dia de Páscoa, onde você possa celebrar a sua libertação da escravidão do pecado. Que você possa celebrar a vida junto com Jesus. Jesus não ressuscitou em vão. Jesus não viveu em vão. Jesus não foi crucificado em vão. Tudo que Jesus fez tem um propósito. Tudo que Jesus fez foi por amor. Amor a mim e amor a você. Receba esse amor. Às vezes é tão difícil aceitar que alguém fez tudo isso por nós. Alguém sacrificou a sua vida por nós. Mas esse Jesus não está mais na cruz, não está mais no túmulo. Esse Jesus está aqui,
junto de nós. E Ele caminha conosco hoje e sempre. Que esse Jesus te anime, te fortaleça, que esse Jesus te dê paz na tua caminhada, que esse Jesus aumente cada vez mais a tua fé. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, a Páscoa nos fala da vida, da esperança, da liberdade em Ti. Nesse tempo tão difícil que vivemos, nós rogamos que Tu não nos desampares, assim como não desamparou o povo de Israel quando eles clamaram a Ti, assim como animastes e deste coragem aos discípulos quando eles enfrentaram perseguições, medo, dúvidas. Assim como eles, nós clamamos a Ti piedade e misericórdia. Nós te pedimos socorro. Venha, Pai, socorrer Teus filhos e filhas. Esteja conosco no dia a dia, esteja no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos momentos de lazer. Esteja com nossos familiares, os de perto e os de longe. Nos proteja de todo mal e fortaleça a nossa fé em Ti. E tudo mais que queremos pedir e agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o Teu Filho, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja, que Deus guarde teu caminhar, que o Senhor te olhe com amor e mostre sua bondade, que esteja ao teu lado sempre, de noite e de dia, que te olhe com amor e te conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. Assim te abençoe o Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria.